Olá, bom dia, tudo bem por aí? Começa agora o Agrofag desse domingo. Chegamos ao último programa do mês de julho, né, professor Celso? Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Julho já se foi, né? O tempo passa rápido, né? Um bom dia a todos. Vejam só o que preparamos para a edição de hoje. Você vai acompanhar uma operação no campo que mostra a força do agronegócio brasileiro. Enquanto uma máquina faz a colheita do milho safrinha, a outra distribui o adubo e a plantadeira já passa semeando um mix de cobertura. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. No estúdio, vamos falar sobre a importância de manter a saúde do solo nos períodos de entre-safra. Pecuaristas do Paraná se preparam para adequar os rebanhos às regras do Plano Nacional de Rastreabilidade. Em Três Barras, no oeste do estado, o Juracy Massoni já adota um sistema de identificação dos animais. Essa brincagem que a gente pratica é em função de organização nossa, né? E daí eu tenho, através do brinco, eu sei totalmente a vida do animal, do nascimento ao dia que ele sai da fazenda. Em Cascavel, um produtor cultiva morangos quase no centro da cidade. No Agrofag vai ter também informações sobre o almeirão dente de leão. A dica de conteúdo nas redes sociais vai ser de um perfil que compara a produção brasileira com a dos Estados Unidos e teve arraiá na Feira do Pequeno Produtor. O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com cerca de 240 milhões de cabeças. E a partir desse ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária começou a estruturar o Plano Nacional de Rastreabilidade, que prevê a identificação de animais de forma individual e não mais por lote. O objetivo é integrar as informações dos estados para acompanhar o deslocamento dos animais e qualificar a cadeia produtiva. A meta é que o sistema esteja funcionando em todo o país a partir de 2033. Vamos ver. Essa fazenda, em Três Barras do Paraná, é onde o Juracy mantém parte da criação do gado da família. A maioria dos animais é da raça Angus e o rebanho conta também com vacas puras da raça Brangus, usadas como matrizes, e animais da raça Nelore. Aqui o trabalho é feito com o ciclo completo da pecuária de corte, desde a criação dos bezerros até a terminação dos bois e novilhas para o abate. Para garantir o bom desenvolvimento do rebanho, o Juracy acompanha de perto cada etapa do processo. Ele monitora desde o preparo das novilhas para a reprodução, passa pela avaliação cuidadosa dos bezerros na desmama e também faz a seleção dos animais que serão classificados como premium ou comuns para a venda. O que eu faço? O que for os animais, a gente faz 3, 4 seleções durante o ano, né? Vai selecionando. Os top, as novilhas top vão para a recria, entram no plantel de vacas. As medianas, que não deu, que foi descartado, são todos animais de excelente qualidade, mas sempre tem o que é melhor. O melhor entra no plantel e o restante vai para o confinamento, vai para as cooperativas e alguma coisinha ainda a gente acaba vendendo no mercado comum, para leilões, e até nós temos vários parceiros que já negociamos há muitos anos, né, que já sabe que em determinada época do ano a gente tem o bezerro para vender, o macho e fêmea. Então são três classificações praticamente. Desde o nascimento, todos os animais recebem um brinco amarelo com numeração individual. Isso permite identificar cada boi ou vaca ao longo da vida. Se a fêmea for selecionada para virar matriz, o brinco é trocado por outro maior. Esses dados são registrados em relatórios com o histórico completo de cada animal, incluindo nascimento, peso, evolução e resultados reprodutivos. E no nascimento, nesse período, nós temos um relatório que o funcionário ele já brinca no nascimento do animal, onde ele põe lá o nome do pai, da mãe, data de nascimento, sexo, é tudo 100% cadastrado, desde o seu nascimento até o dia do abate.
Hoje o registro é feito de forma manual, mas é algo que dá certo. Sim, com certeza. Isso aqui, essa brincagem que a gente pratica é em função de organização nossa, né? E daí eu tenho, através do brinco, eu sei totalmente a vida do animal, do nascimento ao dia que ele sai da fazenda. Na fase final, os bois e novilhas passam 90 dias em confinamento, divididos em 3 categorias: animais leves, médios e pesados. A alimentação do rebanho nessa fase é a base de silagem produzida aqui na fazenda mesmo. Ontem acabamos de fazer a silagem, que vai durar pelo ano inteiro, e só a partir de janeiro que vem a safra e se faz um novo ciclo. Então é uma máquina que não para. Isso aqui se trabalha o confinamento, ele não tem sábado, domingo, feriado, primeiro de ano, Natal. Todo dia o animal está aqui preso, ele tem que comer, né? Então, nosso funcionário faz um revezamento final de semana, mas é todo dia. Recebe trato 3 vezes por dia, né? 7 da manhã, 11 horas e 4, 5 da tarde, diariamente. Juracy comercializa os animais com 2 cooperativas da região. Além do mercado interno, a fazenda também fornece bezerros machos para empresas internacionais, incluindo uma da Turquia. Mas lá só vai animais machos, né? Eles recebem animais hoje de 180 a 280 quilos, né? É um mercado excelente, do mercado de boi vivo, que eu tenho entrado nesse mercado já também há uns 4, 5 anos e é excelente para nós. Daqui em diante, Juracy tem o intuito de acessar novos mercados da carne bovina. E por isso, vai precisar ficar de olho nas regras do Plano Nacional de Rastreabilidade Individual dos Bovinos, do Ministério da Agricultura. Essa determinação passará a adotar normas internacionais para padronizar a identificação de bovinos. O objetivo é estabelecer um padrão nacional de rastreio e fortalecer o controle sanitário, comprovando a origem e a qualidade da carne. Cada animal rastreado terá um código único iniciado por 076, correspondente ao Brasil, gravado em dispositivos como brincos eletrônicos ou microchips. A implementação será feita por etapas, levando em conta o tipo de animal e as formas de movimentação do rebanho. O prazo total para a adequação é de 8 anos. Até 2032, o Plano Nacional de Rastreabilidade vai passar por algumas etapas específicas. Nesse primeiro ano de definição, o foco está na formulação do Plano Estratégico de Rastreabilidade, que vai coletar algumas informações para compor a base de dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. A partir de 2026, começa a segunda etapa, que é quando esses dados que foram coletados passam a integrar as informações estaduais, promovendo assim uma conexão entre os estados e o Ministério. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é uma das entidades que integram a gestão do projeto. O assessor técnico de pecuária de corte, Rafael Lima Filho, detalha, em uma entrevista concedida à nossa equipe, como será feita a regulamentação. O plano estratégico do PIDIB, né, que é o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, ele prevê 4 etapas, né? A primeira etapa, que tem duração de 1 ano, que é justamente esse ano, agora o ano de 2025, o objetivo é o desenvolvimento do sistema, que seria a base central de dados. A segunda etapa, que aí o prazo é o ano de 2026, é para a integração dessa base central de dados com os sistemas estaduais de defesa agropecuária, essa segunda etapa. Cumpridas essas 2 etapas, né, que seria de elaboração do sistema e integração desse sistema com as bases estaduais, conta-se 3 anos, ou seja, dentro dessa nossa linha do tempo, no 5º ano, eu tenho ali também já entrando para ser identificados individualmente as vacas, né, que vão ser vacinadas contra a brucelose, e os animais também que fazem parte dos protocolos privados. E a partir desse 5º ano, conta-se mais 3 anos, ou seja, no 8º ano, que aí esse é o período de transição, né, de 8 anos até a obrigatoriedade, a gente tem então a partir do dia 1º de janeiro de 2033, se cumprido aí certinho todos esses prazos, a obrigatoriedade da identificação individual e controle das movimentações no caso de bovinos e bubalinos aqui no país. Rafael também indica a importância do sistema e ressalta os benefícios dessa integração nas informações nacionais da pecuária.
A gente sai de uma rastreabilidade que é feita por lote, ou seja, por grupos de indivíduo, para uma rastreabilidade individual, ou seja, cada animal ele vai receber ali uma numeração oficial e esse animal vai ter as suas informações, basicamente, se ele é um bovino ou bubalino, o mês, o ano de nascimento, a propriedade, né, de origem, a data ali da brincagem, ou seja, são informações do animal sendo inseridas num sistema, né? E você também vai ter o controle de cada movimentação desse animal, ou seja, por cada fazenda que ele passar, ele também vai precisar ter essa informação sendo lançada em um sistema, né? Então a gente sai de uma rastreabilidade por lote, por grupo, para ter essa gestão individual de cada bovino aí no caso. Esse avanço, essa qualificação vai permitir que o Brasil cumpra com uma forma mais rigorosa também alguns protocolos, né? Dentro dessa questão de você ter o controle, a possibilidade de você fazer esse monitoramento individual dos bovinos e bubalinos, principalmente pensando na questão sanitária, né? Eu acho que um ponto importante até para o entendimento do produtor, e aí eu acho que a ferramenta aqui também, a identificação individual, ela ajuda o Brasil. Foi reconhecido agora em maio como livre de aftosa sem vacinação. Já desde o ano passado a gente não faz mais a vacinação contra a febre aftosa, né? E com essa identificação individual e esse controle do trânsito, a gente tem mais uma ferramenta aí para ajudar o Brasil dentro da questão de vigilância, né? Então, quando a gente pensa nessa qualificação da rastreabilidade no Brasil, o objetivo maior é a qualificação, a melhoria da sanidade dos nossos rebanhos, né, ter essa ferramenta de maior controle, maior agilidade, mas também significa acesso ao mercado e vigilância quando a gente pensa nas principais enfermidades. Para o Juracy, a rastreabilidade representa um novo caminho para a sanidade e a remuneração dos pecuaristas. Eu acho muito importante, porque o pecuarista fazendo isso aí, nós vamos também umas exigências do mercado internacional, né, Japão e outros países que tem uma exigência muito grande, todo mundo vai ganhar com isso. Então tem que ter essa conhecimento, saber disso, que quem vai ganhar vai dar um trabalho agora que não é tão grande, eu acho tudo fácil nesse sentido, que nós vamos ser remunerados, né? Com certeza, nós vamos atingir países com maior exigência. Isso aí vai vir para o mercado nosso, chegar para nós, com certeza. Tá aí, né, professor Celso? Teremos então uma nova forma de registrar esses animais e que os produtores também vão conseguir acompanhar todas as fases com a rastreabilidade. O histórico, o registro de um processo produtivo, né? Acompanhamento desde o nascimento até a fase final do abate do animal, né? Isso é importante, isso é segurança alimentar. Qualquer coisa que for ocorrer nesse intervalo, você vai saber o ponto certo onde está ocorrendo, porque você existe o registro daquele animal, né? É segurança alimentar. Exatamente, é isso aí. E até 2033 eles vão poder fazer todas as adequações para conseguir cumprir com as normas, né? Com certeza. Muito bem. Professor Celso, e nós já mostramos aqui no programa vários cultivos que acontecem em áreas urbanas, né? Inclusive temos um exemplo aqui na tela, olha só, essa é a horta do bairro Neva, que fica aqui em Cascavel. É um contraste muito interessante, né? Já estive nessa horta. Olha só, e ela chama atenção mesmo, esse verde da produção aí, né, em meio à cidade. E era bem procurada pelo pessoal aqui da cidade. Exatamente, hortaliças fresquinhas, boas demais. É mais comum com as hortaliças, né? Mas a gente já viu por aí plantação de cana, de milho e até de soja em terrenos urbanos. Agora nós vamos mostrar outro exemplo aqui em Cascavel, uma produção de morangos que divide espaço com casas e prédios. Confira. Essa plantação de morangos fica na área urbana de Cascavel. O cultivo foi a saída encontrada pelo Alquemar e a Sônia para aumentar a renda durante a pandemia em 2021. A gente trabalhava com vendas, né, exclusivamente com vendas, e a pandemia fez com que a gente pensasse em novos negócios, para manter a família, para ter uma fonte de renda onde a gente não precisasse estar nas casas das pessoas. E aí a gente fez essa mudança. Nós tivemos uma palestra que falava sobre morangos, e a gente viu que a gente tinha esse terreno aqui. Nosso terreno dá quase 1.000 metros quadrados, tem poço artesiano, tinha um pomar nessa área que vocês estão vendo aqui. E a gente viu que podia ser um negócio lucrativo e por isso que a gente iniciou. O investimento foi de cerca de R$ 150 mil.
A estufa ocupa uma área de 400 metros quadrados e tem aproximadamente 3.500 plantas que são cultivadas com um sistema semi-hidropônico. A diferença do hidropônico e do semi-hidropônico é que o semi-hidropônico ele precisa de uma base para a planta. E é essas bolsas, o substrato que tem aqui, ele forma a base para manter a planta ancorada, enquanto que no sistema hidropônico as raízes são direto na água e a água é controlada por períodos. Por não ser uma propriedade rural, a Alquemar precisou fazer adaptações para o cultivo. A área urbana ela não permite o uso de agrotóxicos, tá? Então a gente tem que tratar nossas plantas de forma orgânica. Tá? Elas não são plantas orgânicas porque para dizer que uma planta é orgânica ela precisa de uma certificação. Essa certificação é inviável. Tá? E por bolsas a gente não consegue esse certificado. Mas nós tratamos a nossa planta como se fosse orgânica. A gente não utiliza nenhum agrotóxico e nada que seja ofensivo à planta e à saúde humana. As mudas são importadas e a variedade escolhida pelo produtor foi a Albion, que tem origem nos Estados Unidos e é considerada própria para o consumo in natura. Que é uma variedade mais doce para morango, porque às vezes as pessoas não sabem, mas existe morango para várias classificações. Existem morangos de alta produção que são feitos para a indústria, existe morango que a gente chama de o morango de combate, que são morangos de alta produtividade, mas perde um pouco em doçura e são mais ácidos. E alguns morangos que a gente tem um pouquinho menos de produção, mas eles são morangos mais saborosos. Morangos mais de mesa, em que a pessoa sente mais prazer em estar se alimentando deles. As plantas são de ciclo neutro, ou seja, capazes de produzir o ano inteiro. A meta aqui é alcançar uma média de 1 kg por pé. Cada planta dessa ela é para produzir até 1 kg, até mais que isso por ano. A nossa média de Cascavel, por não ter as condições ideais de temperatura e umidade para morango, não é uma região boa para morango, então a gente tem uma média aqui de 600 gramas por pé. Nós aqui queremos atingir 1 kg por pé. 3.500, mais ou menos 3.500 toneladas ano, o que deve dar para a gente um faturamento em torno de R$140 mil. Formado em técnico em eletrônica, a Alquemar automatizou o sistema de irrigação via gotejamento. E uma das técnicas que o produtor utiliza é a nebulização, que serve para o controle da umidade e da temperatura. Ok, então a gente precisa controlar a temperatura e a umidade dos morangos, porque isso influencia na produção e na qualidade do fruto, evitando também doenças e também algumas pragas. Para isso a gente desenvolveu um sistema aqui que vai fazer com que a gente controle essas temperaturas sem precisar estar aqui através do celular. A vantagem de ter uma estufa de morangos dentro da cidade é que isso encurta o caminho entre o produtor e os clientes. Enquanto um cara de área rural, um produtor de área rural, ele precisa trazer o produto dele para cá e gastar muito mais combustível e mais tempo, eu estou aqui próximo do consumidor. Isso para o consumidor ele é muito bom, porque ele vai conseguir um produto mais fresco e na hora que ele precisa. Que legal ver essa produção com tanta criatividade, né, professor? O brasileiro é muito criativo, né? Qualquer pedacinho de terra ele vira agricultor. Exatamente, é isso aí. E ele mostrou que é possível produzir na cidade. A produção urbana é muito interessante. Vale a pena. Muito boa. Isso aí. E agora nós vamos dar uma dica sobre um conteúdo bem importante que encontramos nas redes sociais. É o perfil do engenheiro agrônomo e professor da Universidade de Nebraska, o Ivo Zution. Ele utiliza as redes sociais para compartilhar com o público brasileiro conteúdos relevantes sobre o agronegócio nos Estados Unidos. É o quadro Agro nas Redes, que hoje tem no comando a repórter Amanda Dalla Costa, acadêmica de jornalismo do Centro FAG. Olha só. O Agro USA foi criado em 2024 e já reúne mais de 43 mil seguidores no Instagram. O perfil compartilha conteúdos com informações sobre o agronegócio nos Estados Unidos. As publicações se referem a diversos setores e, com números atualizados, traçam o perfil da produção americana, que é uma das maiores potências mundiais do agro.
As postagens que mais despertam a atenção dos seguidores são as que fazem uma comparação entre o sistema produtivo nos Estados Unidos e no Brasil. Nesta, por exemplo, são comparadas as produções de milho no estado do Iowa e no Mato Grosso. Na sequência dos slides, é apresentada também uma análise sobre os resultados. Os posts ajudam o público a compreender as semelhanças e diferenças entre as práticas adotadas nos dois países. Nós conversamos com o professor Ivo, o criador do Agro USA. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu te pergunto como surgiu a ideia de criar o Instagram? Bom, a ideia do Agro USA surgiu em uma oportunidade de levar conteúdo relevantes do agro americano para o Brasil, já que os Estados Unidos é uma grande potência mundial no agro e o Brasil também. Então é muito legal trazer informações do que acontece aqui no agro americano, que desperta a curiosidade de tanta gente, né? Especialmente do Brasil, né? Até porque o agro americano ele é um grande provedor de tecnologias para o mundo inteiro. Sim, aí você juntou as duas coisas e criou esse resultado muito bacana. E da onde você tira as suas fontes para criar os conteúdos? Bom, principalmente do meu background, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou doutor na área de engenharia agrícola e como professor e pesquisador aqui da Universidade de Nebraska, no cinturão do Corn Belt americano, eu tenho muitas informações do agro americano, né? Nós temos muitos projetos com produtores rurais, então a gente consegue acompanhar o dia a dia da safra americana. E além do mais, muita pesquisa e muito do que acontece aqui nos Estados Unidos referente ao agro, nós conseguimos ter acesso, né? Tem uma rede muito grande de pesquisadores de informações e a gente consegue levar esse conteúdo inteiro através das redes sociais do Agro USA para o público brasileiro. Professor Ivo, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito bacana. E para encerrar, passa aí as suas redes sociais para a galera acompanhar o seu conteúdo. Eu que agradeço o convite. Então, o meu Instagram é o Agro USA, AgroUSA, né? Então, se você tem interesse de compreender, de entender um pouco mais do agro, do que passa no agro americano, seja você estudante, produtor rural ou qualquer outro tipo de interesse, então é só seguir o Agro USA, tá, pessoal? Tem muita coisa boa, conteúdo bom vindo por aí. É isso aí, muito obrigada, professor. Dado o recado, né? Dica de conteúdo interessante. As redes sociais são importantes fontes de informação, né? Tem que saber pesquisar, né? Utilizando uma fonte segura não tem problema. Esse é um belo exemplo para o professor, né? Você filtra, vai para uma fonte segura, com certeza você está tendo boas informações. Exatamente, é isso aí. E agora um recado importante para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Chegou a hora do Isa na Fazenda e as informações de hoje são sobre o almeirão dente de leão. Você já conhece essa planta? Olha só. Você já ouviu falar no almeirão dente de leão? Apesar do nome lembrar o famoso dente de leão das flores amarelas, o almeirão dente de leão é na verdade uma variedade de chicória, a mesma espécie do almeirão tradicional, mas com características bem marcantes, especialmente no sabor e na aparência. O almeirão dente de leão se adapta bem a diferentes condições de solo e clima, sendo uma cultura rústica e de fácil manejo. No entanto, para obter folhas de qualidade com bom desenvolvimento e menor amargor, é essencial seguir boas práticas de cultivo. A semeadura pode ser direta no solo. O solo ideal deve ser bem drenado, leve, rico em matéria orgânica e com pH entre 5,5 e 6,8. A adubação deve ser baseada em análise de solo, mas em geral recomenda-se adubação de plantio com composto orgânico e cobertura com fontes de nitrogênio, como ureia, para estimular o crescimento das folhas. O ciclo da cultura gira em torno de 60 a 75 dias, podendo ser mais curto em épocas quentes. A irrigação regular é fundamental para garantir folhas mais macias.
Durante o desenvolvimento, é importante realizar o desbaste, uma prática agrícola que envolve a remoção de algumas plantas para permitir mais espaço, luz e nutrientes, resultando em um crescimento mais saudável e produtivo. As principais pragas que atacam a cultura são pulgões, vaquinhas e lagartas, afetando principalmente as folhas e reduzindo a produtividade. O controle pode ser feito com produtos biológicos ou defensivos registrados, seguindo sempre as recomendações técnicas. A colheita é manual, cortando a planta rente ao solo. Embora o almeirão e o almeirão dente de leão sejam da mesma espécie, o tradicional possui folhas largas, crespas e de coloração mais clara. Já o dente de leão apresenta folhas finas, alongadas, profundamente recortadas e verde escuras, com textura mais firme e sabor mais amargo, bastante característico. Esse sabor intenso é justamente o que atrai muitos consumidores que buscam uma alimentação mais natural e rica em compostos bioativos. Ele também representa uma excelente fonte de fibras, vitamina C, potássio, cálcio e antioxidantes. No campo, o cultivo do almeirão dente de leão tem crescido, especialmente no estado do Paraná, um dos maiores produtores de hortaliças folhosas do país. Segundo o DERAL, a produção de almeirão no Paraná superou as 2.600 toneladas em 2023. O cultivo ocorre principalmente em áreas cultivadas pela agricultura familiar, tanto em hortas orgânicas quanto convencionais. Aqui na Fazenda Escola, o almeirão dente de leão faz parte do nosso cultivo de hortaliças, valorizando a diversidade de espécies aos consumidores e o ensino prático para nossos alunos. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa. Até a próxima. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. Em Cascavel, a saca da soja foi cotada essa semana a R$ 117,00. A saca do milho, R$ 49,00 e a saca do trigo, R$ 78,00. No próximo bloco, de olho na safra de verão. Enquanto uma máquina faz a colheita do milho safrinha, a outra distribui o adubo e a plantadeira já semeia um mix de cobertura. Tudo acontecendo ao mesmo tempo na mesma área. No estúdio, o especialista fala sobre a importância de manter a saúde do solo na entre-safra. E tem também a feirinha do pequeno produtor em clima de arraiar. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. O clima nas últimas semanas, com céu claro e tempo firme, tem ajudado na colheita da safrinha no Paraná. Mas antes mesmo de iniciar esse trabalho, os produtores já tinham planejado o plantio da safra de verão. É isso, né, professor? É inconcebível um agricultor iniciar o plantio sem ter um planejamento, né? E dentre esses fatores de planejamento, o plantio de plantas de cobertura é muito importante. Exatamente. O cultivo de plantas de cobertura é uma das práticas adotadas pelos agricultores para esse período entre as safras. E o que a gente vai ver agora é um manejo que pode ser considerado inovador. Uma operação integrada que envolveu a colheita, a adubação e o plantio, tudo ao mesmo tempo. O objetivo é melhorar a qualidade na cobertura e na fertilidade do solo para receber a soja lá em setembro. Vamos acompanhar. Do alto, a cena chama a atenção.
São 3 ações acontecendo ao mesmo tempo na lavoura. À esquerda, 2 colheitadeiras operam sobre a faixa de milho. Ao centro, o trator faz a distribuição de adubo no terreno. E à direita, é feito o cultivo de um mix de plantas de cobertura. O trabalho acontece na Fazenda Escola do Centro FAG, em Cascavel, no oeste do Paraná, onde está sendo registrada uma safra recorde de milho, com 400 sacas por alqueire de média. Assim que a colheitadeira fica cheia, os operadores já descarregam o cereal nas carretas. Tudo acontece de forma integrada. Enquanto o milho é retirado do campo, o solo já começa a ser preparado para a próxima safra. As operações foram planejadas para melhorar a qualidade do solo na safra de verão. Uma das práticas já bastante conhecida pelos produtores rurais é o plantio do mix de cobertura. Mas além disso, aqui eles também estão aplicando o adubo, o que vai ajudar no desenvolvimento desse mix, fazendo a diferença lá na frente. Para que esse trabalho em conjunto fosse possível, toda a área foi mapeada, permitindo aos operadores visualizar os diferentes níveis de fertilidade em cada talhão. O Lucas e o Eduardo são agrônomos e atuaram juntos no planejamento de toda a operação. E a gente vem desenvolvendo um trabalho já há alguns anos, partindo do princípio que nesse momento, pós-colheita do milho safrinha, já foi feito todo um levantamento de dados sobre fertilidade. A partir desse levantamento de dados, vem a sua interpretação e aqui a gente tem uma situação que traz muitos benefícios, que é estar fazendo uma parte, né, porcionando a adubação que seria feita somente no soja, já fazendo agora uma parte dela na semeadura do mix, né. Dentre alguns benefícios, a gente tem primeiramente um ganho operacional, né, dividindo essa adubação, ou seja, lá no soja a gente tem um operacional facilitado, ganhamos com velocidade do plantio, sempre pensando em adubar o sistema, não só a planta. Isso traz diversos benefícios, então, de estar utilizando essa adubação agora já no mix de cobertura. Agora que está acontecendo a colheita do milho safrinha, é entrar com plantas de cobertura, plantas de serviço para ocupar, nesse momento, esse solo que está descoberto. Então, hoje, a gente tem para oferecer para a fazenda aqui um mix com diferentes aveias, né, que tem aveia branca, aveia preta, nabo pé de pato, nabo forrageiro, canola e centeio. Para quê? Para ocupar esse solo nesse momento, para deixar o solo coberto, produzir mais raízes, diferentes raízes, para ter uma melhor biodiversidade, uma melhor interação desses micro-organismos nesse momento, para a gente possibilitar que a próxima cultura, que é a soja, entre num cenário melhor. E assim a gente consegue proporcionar uma saúde melhor do solo. Lucas ressalta a importância de adicionar plantas de diferentes espécies no sistema. Com esse mix a gente consegue ter uma melhor interação de famílias. Então, nesse caso, nessa proposta que nós trouxemos hoje, a gente tem plantas que são à base de gramíneas e brássicas, que nada mais é que a gente vai ajudar a ciclar nutrientes, a ter uma melhor, mitigar a questão de plantas daninhas, né? Sombrear essas plantas daninhas para elas não aparecerem, a gente acaba tendo uma economia significativa, além de ter um melhor aumento de porosidade do solo e aumentando a matéria orgânica do solo, que hoje o agricultor ele não pode pensar só em cobertura, e sim no sistema, na questão de ter mais raízes, de biodiversidade de raízes para aumentar a matéria orgânica do solo. A ideia de aplicar o adubo, que seria distribuído apenas no momento do plantio da soja, é adiantar os benefícios e facilitar o manejo. A partir de que a gente tem esses dados bem interpretados, a gente entende que para o melhor desenvolvimento do soja seria fazer parte da fertilidade agora. Mas, de novo, partindo de um pressuposto que hoje os agricultores já evoluíram demais, a agricultura já evoluiu demais e se olha muito para essa parte de fertilidade numa forma específica, né? O que há um tempo atrás não era levado muito em consideração. Da cabine do trator é possível acompanhar todo o mapeamento da área. O adubo granulado é aplicado apenas nos talhões que realmente precisam, de acordo com a necessidade do solo. Estamos fazendo uma aplicação de fósforo
com taxa variável, foi feita uma análise, né? No nosso talhão aqui é feita uma análise de solo e inserido no sistema aqui, ele vai jogar só o que precisa, o produto aqui, a quantidade que precisa. Nisso tem lugares que ele não joga nada, como tem lugares que ele joga até 130 quilos, que é a taxa maior. Com isso a gente consegue economizar, né? Não precisa jogar em toda a área uniforme. Quando você tem, de fato, um conhecimento da parte de fertilidade do solo, permite com que você direcione os seus investimentos de uma melhor forma, ou seja, aonde está sobrando a gente não precisa colocar e aonde está faltando a gente aumenta um pouco. Então, não necessariamente isso sempre vai diminuir custo, mas o ponto-chave é direcionar o investimento da forma correta, e isso que a taxa variável permite fazer também, né? A operação integrada, que envolve colheita, adubação e plantio ao mesmo tempo, só é possível graças ao planejamento e, é claro, ao uso de alta tecnologia. E a gente vai seguir falando sobre essa qualidade do solo aqui no estúdio. Por isso, hoje a gente recebe um convidado muito especial, Ismael Lopes, professor do Centro FAG, também especialista em conservação do solo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Celso, obrigado, Daniela, pelo convite. Estou aí à disposição. Que bom, que bom. Acompanhamos a reportagem aí, né, para falar de um sistema um pouco diferente e que também pode servir de exemplo, né? O que você percebeu desse sistema? Como é que você avalia o que tem sido feito ali na Fazenda Escola? Perfeito. Olha, um trabalho fantástico, né? Que vem a unir aquela teoria ou aquela base conceitual que nós colocamos, né? No trabalho exibido no Agrofag, né, na nossa série aí, Saúde do Solo. Você vê que nós já estamos planejando a safra verão, né? Como é que nós vamos trabalhar o pós-milho para a gente melhorar o nosso sistema para a cultura que vem em sucessão de interesse, que é a cultura da soja. Veja bem, nós falávamos lá na nossa série Saúde do Solo, sobre os princípios de manejo conservacionista, pautado, na verdade, na fertilidade química, física e biológica. E para isso nós trabalhamos os princípios de manejo conservacionista, né? Que eram eles: mínimo revolvimento do solo, cobertura viva ou morta, diversificação e rotação de culturas, aliado à semeadura em nível e terraceamento adequado. E o que nós vimos nesse trabalho, né? Ele vem diretamente sobre essa temática. Trabalhar esse sistema para sustentabilidade produtiva, visto que nós normalmente temos adversidades climáticas, eu preciso preparar principalmente nessa janela, que é após a colheita do milho, né? E antes da semeadura da soja. Vejam vocês, o que nós temos ali? A colheita desse milho ali, início de julho, né? Se eu deixar, né, só essa palhada do milho até a semeadura da soja, que vai acontecer ali final de setembro, começo de outubro, eu estou deixando o meu sistema em pousio, que a gente chama, né? Quer dizer, ele está ali. Descoberto. Exatamente. Então, ó, vamos pensar na função de uma cobertura viva ou morta, né? Se eu tenho essa janela que vai de 60, 70 até 90 dias para a semeadura, depende das condições ambientais, eu posso entrar, foi o que foi feito, né? A base conceitual, foi o que foi feito. Entrou com a semeadura de uma planta de cobertura. Qual que é a função dessa planta de cobertura? Vejam vocês, o milho, ele produz uma quantidade boa de biomassa, né? De palhada. Só que a qualidade dessa palhada, ela não é tão efetiva. Por quê? Porque concentra no como. Então, quando eu faço a colheita ali com a colhedora, eu acabo deixando esses comos em pé, né? Então, ele não tem uma boa distribuição na superfície. E aí fica propício ao desenvolvimento das plantas espontâneas, das plantas daninhas. Né? Essas plantas daninhas, elas são fotoblásticas positivas. O que quer dizer fotoblástica positiva? São as plantas que precisam de luz direta para que haja a germinação. Se eu tiver palhada, que é o princípio de cobertura viva ou morta, ela vai inibir a germinação, né?
da planta espontânea ou essas plantas invasoras. Dessas plantas invasoras. Com isso, o que o produtor vai ter? Ele vai ter uma logística, uma economia de herbicida. Vejam vocês, vou citar um exemplo aí de uma planta daninha de difícil controle, que é a buva. Né? A buva, ela está aí. Então, manejos onde eu não tenho uma boa cobertura de solo, eu tenho a buva, né? Germinando ali e depois de difícil controle, porque ela é uma planta resistente a alguns herbicidas, né? A buva, quando eu tenho aí acima de 6, 8 toneladas de palhada bem distribuída, ou se eu tenho esse cultivo, como eles fizeram aí, eu consigo fazer a supressão em mais de 70% da buva, né? E esses resultados, né, esses resultados que nós estamos vendo, esses são resultados da pesquisa e que talvez isso já foi levantado, não é de agora, tem 20, 30 anos, e que a partir da transferência de tecnologia, a chegada até esses difusores que são os encarregados da assistência técnica, eles acabam, né, conseguindo implantar nas propriedades junto com os produtores, né? Aproveitando as logísticas, né, as facilidades, o adiantamento, inclusive, da adubação fosfatada, né, que foi o caso aí que nós vimos. Isso aí, o porquê de fazer isso aí? Vejam vocês, o que é o fósforo? Qual que é a finalidade do fósforo? Para que o fósforo serve? O fósforo ele é responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento, principalmente de sistema radicular, né? Então, o desenvolvimento inicial das plantas depende de fósforo. Tanto é que ele tem uma mobilidade muito alta nas plantas e uma mobilidade muito baixa no solo. Então, na planta, o que acontece? Até é comum da gente ver, né? Em milho é comum a gente ver sinais, né, de deficiência de fósforo, que a folha fica rajada, né? Porque ela sai ali do tecido mais velho e migra para o tecido mais jovem. Né? Migração, né? Então, na planta ela tem bastante mobilidade. Agora, no solo, o que acontece com o fósforo? Ele tem pouca mobilidade, ele não é tão solúvel em água. A água é o veículo, né, que faz essa locomoção, que transita ali, né? Só que ele tem uma ligação muito grande, principalmente com as partículas do solo, que são as argilas, ou os óxidos de ferro. Então ele se liga ali, ele não tem tanta mobilidade no solo. Agora, quando eu entro com o mix, o que eu estou fazendo? Esse mix, essas raízes ali, ela vai captar esse fósforo e vai trazer, então, para a matéria orgânica. Então, esse mix colocado no sistema, qual que é a função dele no sistema? É claro que é cobertura, né? Proteger, né? Com isso eu vou economizar no herbicida, mas ele vai fazer o quê? A absorção desse fósforo, né? Aí depois, a hora que eu dessecar ou rolar esse mix, que tiver a decomposição, ele vai liberar ou vai mineralizar através dos micro-organismos do solo. Então, a parte biológica do solo, ela está sendo ativada quando eu adiciono biomassa no meu solo, né? E isso aí é fantástico, né? Essa biologia do solo, ela é fantástica. Por quê? Porque ele vai fracionar. Nós estamos pensando na safra verão. Já está pensando lá na frente. Soja. Nós estamos pensando para a soja. Nós estamos preparando o nosso solo, né? Para que a gente tenha sustentabilidade produtiva lá na nossa soja. Excelente a explicação tua, né? Mas eu quero desviar um pouquinho. Você já falou tudo, né? É uma tecnologia fantástica. Você vê uma equipe fantástica, com equipamentos, né, de última geração, colhendo, uma outra equipe fazendo distribuição do calcário do adubo e a outra já plantando o milho para preparar para a próxima safra. E vai acontecer tudo isso que você falou. Essa tecnologia que eu vejo ali para grandes agricultores que têm um poder aquisitivo maior. E o pequeno agricultor, como é que vai ficar nessa história? Ele consegue fazer alguma coisa? Na verdade, é o que a gente já conversou na série Saúde do Solo, né? A base conceitual, ela pode ser aplicada para tudo. Ali está acontecendo porque é em grande escala, né? Então eu preciso de maquinário, né? Para ser mais pontual, para ser mais ágil, porque essa janela entre a soja e o milho, ela precisa ser curta, né? Porque eu já colho a soja, já semei o milho, a janela que eu tenho para trabalhar é essa agora, então eu tenho que aproveitar os dias. Semeou rapidamente porque já veio chuva seguinte. Então, esse planejamento, ele precisa existir, né?
mas eu consigo também aplicar os conceitos de cobertura de solo até mesmo na horta, né? A gente costuma até dizer que a gente aprende com os avós o fato, né? O meu pai queimava e usava a cinza como adubo, né? Queimar não é um bom exemplo, né? Mas a cinza era o adubo nosso. A palha do alho, Palhava, né? quer dizer, eu eliminava, eu conseguia obter um nutriente para a planta, mas descobria a outra parte, né? Exato, e na verdade libera, né? Libera inclusive cálcio, né? Numa fração, só que é muito momentâneo, só libera naquilo ali, enquanto a decomposição ela é por maior. Mas um exemplo bem típico da cobertura na supressão de planta daninha, nós temos aí aqueles cultivos de alho, né? Assim, no fundo de quintal, que eu via com meu avô, né? Que era assim, ele guardava a palha, fazia o plantio do alho, que tinha uma data específica, que era na sexta-feira santa, né? E ia todo mundo plantar alho, lembro certinho, isso aí, era menino e acompanhava, então plantava o alho e pegava aquela palha, porque era de fundo de quintal, era na horta mesmo. E é o princípio de cobertura viva ou morta, protegendo, porque nós não usávamos herbicida para controlar a planta daninha, né? Uhum. Aquela cobertura é que controlava a planta daninha. Então, a base conceitual, aqui só um exemplo, a ciência, vamos dizer, a ciência descobriu isso há tempos atrás, já sabia disso. Exatamente. Então, ou seja, nós temos um caminho a ser percorrido, mas que essa base conceitual, ela já existe, né? Mas agora você está vendo que o agricultor está aplicando já, fazendo isso, uma quantidade maior, né? O que faltou? Faltou uma transferência da órgão de pesquisa para o agricultor? O que faltou nesse caminho que ela demorou tanto tempo para ser adotada? Na verdade, ela tem esse caminho mesmo a ser percorrido, né? A pesquisa, a transferência de tecnologia, né? A validação disso. Agora, o que precisa é isso aí. É eu ter talvez maquinário para grandes, né, para grandes extensões, grandes áreas, ou até mesmo às vezes a gente não sabe, mas pequenos produtores, às vezes, eles já fazem isso, né? É que às vezes a gente acaba não acompanhando, mas existe um caminho a ser seguido, né, da ciência, até que seja aplicada pelo produtor. E hoje, o que a gente tem? A gente tem mecanismos que facilitam isso, né? Até isso que nós estamos fazendo aqui é uma transferência de tecnologia. Sim. Olha, nós começamos com a série Saúde do Solo e hoje nós estamos mostrando que aqueles conceitos que nós falamos, eles podem ser aplicados em grande escala. Estão sendo utilizados. O agricultor tem que ter paciência, né, Ismael? Porque isso é a longo tempo, né? Não é preparar hoje, fazer do jeito que ele fez aí, ele plantando distribuindo em taxa variável, né? Depois plantando mix e querer o resultado, né? Isso vem a longo tempo. A fazenda aqui da FAG vem a longo tempo preparando isso aí, né? E chegou agora numa safrinha, numa produção fantástica, né? Quase 10 toneladas por hectare de milho, né? Entendeu? Então, quer dizer, você tem que pensar no solo como algo futuro e não como algo imediato, né? Exatamente. Isso, nós temos que pensar, então, a agricultura na sustentabilidade, né? Correto. Pensar a nível, né, de eu imaginar para que o meu ambiente seja favorável para a cultura de interesse, para que ela possa expressar o seu potencial produtivo. Para isso, nós temos que agir de que forma? Pensar numa fertilidade química, física e biológica. O que deu para a gente ver ali, que dá para a gente pontuar aqui, é que a gente está fazendo isso. Nós estamos fazendo, nessa reportagem aí, deu para ver que nós estamos fazendo o dever de casa, né? Nós estamos trabalhando a adubação química para aproveitar essa adubação, nós estamos, né, solubilizando esse fósforo lá para ficar fracionado, nós estamos aproveitando melhor esse fósforo, nós estamos colocando, ativando biologicamente o nosso solo, colocando alimento para os micro-organismos que vão trabalhar para nós e, por consequência, essas plantas vão melhorar a física. Né? Então, fecha o ciclo, né? Essa busca por sustentabilidade produtiva, visto que nós estamos tendo muitas adversidades climáticas que podem limitar as nossas produtividades aí. Nós vimos ali que tem um mix sendo plantado, Ismael, onde tem várias espécies, né? Leguminosa, gramíneas. E isso é importante para você ter uma mineração, um equilíbrio mais saudável do solo, né? Exatamente. Ó, o que nós temos aí? Nós temos a diversificação, que é um dos princípios do manejo conservacionista, né? Essa diversificação, o que ela vai ajudar? Ela vai ajudar na ativação biológica do solo.
Né? O que eu tenho? Eu tenho exudatos sendo liberado ali na rizosfera para ativar. Né? Eu tenho diferentes relações carbono-nitrogênio, né? Alimentos para esses micro-organismos. Depois, na decomposição, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa aveia ela é rica em carbono. Né? Ela tem os outros nutrientes, mas ela é mais rica em carbono. Enquanto as outras famílias, elas são ricas em nitrogênio. Então, esse equilíbrio é fantástico, né? É bem estudado. Reverte na produção que deu, né? Para que eu tenha esse equilíbrio. E pensando em sistema, vejam bem, eu estou pensando na soja, mas eu estou trabalhando esse sistema como um todo. Isso aí vai refletir no milho seguinte, depois da soja. Por quê? Porque eu não estou exaurindo o meu sistema, né? Eu estou conseguindo manter e melhorar ele a cada dia. Esse é o princípio do manejo de conservação. O sistema é importante. Pensar o sistema na agricultura, não dá para na pensar em nada solo, isoladamente. é importante, né? Isso aí. O que a gente aprende é que não existe nada isolado, mas na verdade é um conjunto. Às vezes a gente está fazendo tudo certo, mas nem imagina de todo esse contexto e dessa melhoria para o nosso ambiente. Desses benefícios. Se deixasse, a gente ficava aqui conversando até amanhã, né? Tem muito assunto sobre esse agradável. tema. Exatamente. Ismael, obrigada por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, sempre falando sobre essa saúde do solo e a importância dela. Eu que agradeço e fico à disposição aí para continuar falando sobre saúde do solo. Muito bem, é isso aí. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Tem chuva prevista para o oeste do Paraná nesse domingo por conta de uma área de baixa pressão e de uma frente fria oceânica, conforme traz o CIMEPAR. Em Cascavel, o volume de precipitação deve somar 13 milímetros. E as temperaturas hoje ficam fresquinhas, entre 16 e 22 graus. Na segunda, o tempo instável dá espaço para o céu claro e tempo firme. E tem queda nas temperaturas. A mínima prevista é de 12 e a máxima não passa dos 17 graus. Na terça-feira, o tempo aberto continua na cidade, com termômetros variando entre 10 e 20 graus. Na quarta, o céu continua claro. Pela manhã, tempo gelado, mínima de 11 graus e ao longo do dia, a máxima é 21. Vamos agora à previsão do tempo para Guaíra, que hoje também conta com chuva. Estão previstos 12 milímetros. A mínima é de 18 e a máxima 24 graus. Amanhã a nebulosidade diminui e o céu fica apenas carregado com algumas nuvens. A variação nos termômetros fica entre 15 e 19 graus. Na terça-feira, a presença do sol se intensifica, com temperaturas entre 13 e 23. E na quarta, continua o tempo estável, a máxima 24 graus. Em Foz do Iguaçu, tem chuva nesse domingo, seguindo o mesmo padrão das demais cidades. Ela deve ser um pouco mais concentrada. 21 milímetros são esperados para a cidade das Cataratas. As temperaturas variam entre 18 e 21 graus. Amanhã, 18 graus é a média nas temperaturas, com o céu encoberto por nuvens. Na terça e na quarta, o tempo segue ensolarado, com mínima de 12 e máxima de 22 na terça, e na quarta, a mínima é de 13 e a máxima 23 graus. Tempo fresco em todo o oeste do Paraná. Depois do intervalo, tem a Festa Julina na Feira do Pequeno Produtor de Cascavel. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Estamos de volta.
A feirinha do pequeno produtor é uma tradição em Cascavel. A população se acostumou a comprar os alimentos fresquinhos que chegam direto do campo. E nessa época do ano, a feirinha atrai os consumidores também por outro motivo, a festa julina. Veja como foi. As barracas enfeitadas com bandeirinhas. Os feirantes vestidos a caráter para um dia de comemoração. Além dos produtos comercializados em edições habituais, comidas e atrações diferentes para a festa. Hoje a gente traz produtos típicos de festa junina, né? Quentão, pipoca, quebra-queixo, paçoca, todas essas comidas de festa junina. Alguns feirantes trazem, alguns vendem, outros doam, mas é feito para dar um clima de festa junina, né? Além da decoração que a gente faz. O presidente da feira conta que os produtores se preparam para a movimentação maior de público. Uma vez por ano o pessoal vem mesmo, então o público hoje é bem maior. Para divertir as crianças, tem cama elástica e algodão doce de graça, que os adultos também aproveitam. E quem vende o famoso pastel da feirinha usa criatividade. Este é vermelho, doce e tem formato de bandeirinha. E a gente fez 2 sabores, tá? Mas várias cores, né? Tem azul, tem rosa, tem roxo, tem vermelho, tem várias cores, tá? E daí é o pastel de Romeu e Julieta, que é azul, e o morango com chocolate, que daí tem várias cores. Um doce muito procurado é o morango do amor, uma versão mais gourmet da maçã do amor. Até agora já foi produzido 500 unidades e meu esposo e com o meu sobrinho e minha sobrinha estão em casa produzindo mais. A gente espera vender hoje em torno de 1.000 unidades. A novidade, é claro, chama a atenção dos consumidores. Primeira vez que eu vi por aqui e vou experimentar hoje. Vamos ver se é bom. Então tá ansiosa para experimentar o morango? Tô ansiosa. Vamos experimentar, né, Vitória? A edição especial da festa julina trouxe à feirinha visitantes de outros estados. É a segunda vez que a gente veio aqui. Estivemos aqui em outubro do ano passado. Vocês são daqui de Cascavel mesmo ou de fora? Nós somos lá de Porto Velho, Rondônia. E como que vocês souberam aqui da edição especial da Feirinha do Produtor? É porque meu filho e minha nora moram aqui. E aí a gente veio passear, visitá-los e viemos visitar a feira. E hoje viemos novamente degustar das coisas gostosas que tem aqui, né? Maravilhosas. Quem também aproveitou as comidas e a decoração foi o André. Ele já visitou a feirinha outras vezes. E a feirinha é muito boa, né? Dá pra comprar um monte de coisa aqui. Agora com esse tema de festa junina ficou bem bom. Tem uma comida muito boa aqui, várias verduras e comida deliciosa, né? E o que mais chamou a atenção aqui na feirinha? O que mais chamou a atenção? Acho que essas bandeirinhas tudo laranja aí, né? Ficou massa. Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 294,45. O quilo do suíno, R$ 6,60 e o quilo do frango, R$ 4,44. Está na hora do nosso momento das redes sociais e eu quero deixar aqui, em nome de toda a equipe, um abraço aos nossos telespectadores que estão com a gente todo domingo, mandando os seus recados lá no nosso WhatsApp, participando ao longo da semana das redes sociais também. E olha só, o Ciro de Lima está sempre participando com a gente, quero deixar um abraço para ele especial e a toda a família. E também essa família aqui que vai aparecer na tela, olha só, professor Celso, a Rosenilda junto com os filhos aqui, né, a Maria Clara e também o Murilo, eles que mandaram essa foto super especial nessa semana. É uma cachoeira linda, a foto é muito bonita. Legal demais, né? Então já deixamos o nosso abraço para eles e agradecemos a participação.
Isso aí, vamos seguir aqui. Olha aí o Adair. O Adair que mandou um vídeo na semana passada, dessa vez mandou foto também com esse bebê lindo, né? O filhote dele. Muito legal. Show de bola, Adair. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Olha só, temos agora as indicações, então, professor Celso, dos eventos, né, dos cursos daqui em diante. Amanhã, seguindo uma programação especial em alusão ao Dia do Agricultor, a Secretaria de Agricultura de Toledo tem, então, uma demonstração aí especial de resultados que eles fizeram junto com a gestão da propriedade leiteira, em parceria com o Sebrae. Então, amanhã, a partir da 1h30 da tarde, lá no Centro de Eventos Ismael Esperafico, continua essa programação. Estão todos convidados e as informações a gente vai deixar também no QR Code. 18º Seminário Nacional do Milho Safrinha, lá em Londrina. Então, vai acontecer dia 9 ao dia 11 de setembro, em parceria com o IDR Paraná e mais algumas entidades. Esse é um evento super importante que a gente está ajudando na divulgação, porque vale a pena. Milho safrinha é a safra principal agora, né? Exatamente. A área né? maior. E como a gente precisa voltar o nosso olhar para ele também. Com certeza. É isso aí. Temos mais indicações, olha aí. O 7º curso de inverno Biociências e Biotecnologia, que começa amanhã e segue até o dia 1º. Ele é realizado pela Fiocruz do Paraná, lá em Curitiba. Vamos ver? Temos também Night Running. Solta o vídeo aí, equipe, vamos dar uma olhada. Camagril apresenta luzes, som, esporte e sensações. Night Running City Farm Fag. Uma corrida noturna diferente, um circuito especial no campus mais moderno e completo do Brasil. Escolha sua distância e inscreva-se pelo site cityfarmfag.edu.br/run e faça parte desse movimento de saúde e esporte. Dia 27 de novembro, Night Running City Farm Fag. Mais um evento dentro do nosso City Farm que será realizado no dia 27 à noite, né, professor? É o City Farm inovando todo ano, né? Crescendo absurdamente. Exatamente, agregando outras áreas, né? O esporte aí, a corrida, muito legal mesmo. Deixando mais atrativo ao público e o pessoal que vem tem uma parte muito especial, né? O running aí vai ser muito legal. Vai ser demais e trazendo a cidade também para dentro do campo, né? Isso aí que é importante. Show de bola! Pessoal, com esse recado a gente encerra nosso momento das redes sociais e o programa desse domingo. Nos vemos no próximo Agrofag. Até lá! Até lá, pessoal!